Graça e a paz do nosso Senhor. Uma responsabilidade grande, um prazer também estarmos aqui hoje novamente na casa do Senhor, cultuando e adorando ao nosso Deus em comunhão com os irmãos. Eu até não falei com o pastor, mas eu chamei meu marido, eu dividi o tema com ele. Como nós somos um, eu tomei a liberdade de dividir o... Eu esqueci de falar com o pastor. Como somos um, eu vou ficar com a primeira parte e Ronaldinho com a segunda. Quebramos um pouco o protocolo. E eu pensei em falar hoje, nessa temática que o pastor está trazendo, que é tão importante, tão preciosa. Eu pensei em falar sobre o culto doméstico, que já é uma prática nossa lá em casa, graças a Deus. Nós não fazemos todos os dias, mas fazemos algumas vezes na semana. Tem sido uma prática nossa desde a pandemia. Foi algo de bom que a pandemia deixou lá em casa. Já devia ter começado antes. Mas a prática regular mesmo, de culto doméstico, começou na pandemia, né? Não foi? A gente fazia antes, mas não tão regular, em família. É um momento importantíssimo. Mas, eu vou ser sincera que a temática é essa, do culto doméstico, mas para além de falar sobre a didática, sobre estratégias de culto doméstico, com crianças, com adultos, com jovens, com a família, eu gostaria de falar da temática do desafio que é fazer esse culto em família. Por que é desafiador? Gostaria de falar desse tema. Quando o pastor nos convidou para virmos aqui na quinta-feira e falou da temática da família, eu fiquei muito alegre. Não é da boca para fora. Fiquei, de fato, eu já tinha comentado lá em casa há alguns dias, poucos dias, sobre a importância da igreja tratar dessa temática. As igrejas têm falado? Têm. Mas nós precisamos falar mais de família? Precisamos, por conta dos tempos que nós estamos vivendo, né? Precisamos muito falar. Teve um pastor que reclamou com a gente esses dias, até da nossa igreja. Ele falou, olha, os casais chegam aqui já com ação de divórcio. Não procurou a igreja antes, procurou já agora que está entrando com ação. Então, assim, está faltando também da igreja, dos irmãos, da membresia, procurar também ajuda do Senhor, do pastor, dos irmãos, antes que esfarele a família, antes que quebre. Porque muitas vezes a gente está procurando quando já está quebrado. Resolve? Lógico que sim. Nós cremos no Deus que restaura. Mas nós podemos impedir, nós podemos procurar antes, prevenidos. Nós temos que nos prevenir e procurar ajuda antes. Se você sabe que está trincando, vai lá e procura ajuda. A igreja está aqui para isso. Então, é um tema urgente, é um tema importante, precioso nos nossos dias. Agora, para além de falarmos da família, da importância da família, de qual é o modelo de família bíblico, para além disso, nós precisamos urgentemente também vivermos esta família cristã. O mundo tem que ver em nós essa vivência. Ele tem que olhar para a família cristã e falar, eu quero essa experiência para mim. Eu ouvi, até minha família já sabe dessa história, acho que lembra também dessa história, eu sempre repito, um pastor amigo nosso lá de Salvador, ele foi pregar para um casal, para duas pessoas
do mesmo sexo que viviam juntos. Eu falei casal, mas não é casal. São duas pessoas do mesmo sexo que têm um relacionamento. E aí, esse casal falou, mas vocês, dentro da igreja, não têm tido uma família que tem dado certo. Vocês têm se divorciado. Vocês que têm relação heterogênea, heterossexual, não tem dado muito certo. E é duro ouvir isso, porque tem acontecido. Dentro, no seio da igreja cristã, tem acontecido isso. E é muito triste quando a acusação é verdadeira, né? Infelizmente, é verdade. Nós estamos falando que o modelo instituído pelo Senhor é um homem e uma mulher se casarem, se unirem, formar uma família. Até aí está maravilhoso. Mas não é só isso. Qual é a vivência? Esse casamento tem durado? Foi assim que o Senhor colocou? Porque não é só unir um homem e a mulher. Como pastor, a gente está até começamos o culto doméstico a semana passada com a pregação do pastor aqui sobre os princípios bíblicos para a família, né? Então, nós temos observado esses princípios. E se observarmos, se nós observarmos, nós vamos viver de fato o modelo de família que o Senhor propõe para nós. Que é um modelo de família que vai fazer bem para a gente, que vai construir famílias duráveis, sustentáveis, famílias que são um lugar de paz, de aconchego, que deve ser. Foi para isso que o Senhor criou a família. Para você chegar lá na sua casa, depois de um dia de trabalho, e encontrar aconchego, amor, paz. Foi para isso. A família é para isso também, né? Então, eu gostaria de tratar desse assunto hoje. Como é desafiador o culto familiar, por quê? É mais desafiador do que esse culto aqui hoje. Porque nós passamos muito tempo lá dentro de casa. E as pessoas que estão lá, os membros, os indivíduos daquela casa, nos conhecem mais do que os irmãos, do que o pastor aqui da igreja. Então, eles convivem conosco, convivem com os nossos erros, com os nossos pecados, com o nosso ciúme, com a nossa avareza, com a nossa ingratidão. E isso tudo, o pecado, ele machuca. Machuca a mim, machuca o outro. É por isso que Deus não gosta do pecado. Porque ele machuca. De uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, ele vai machucar. Então, é desafiador o culto doméstico, porque somos pessoas pecadoras. Vivemos com seres, com indivíduos lá na nossa família que são pecadores também. Eu peguei um pequeno texto de apoio aqui em Josué 1. Um, 8. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o desafio é meditar nessa palavra dia e noite. É meditar nessa palavra hoje, amanhã, segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. É viver essa palavra segunda-feira, viver essa palavra terça-feira, na hora do almoço, na hora de deitar, na hora de levantar. Diuturnamente viver
esta palavra. Então, o desafio do culto doméstico, para mim, é viver cultuando. Mais do que separar aquele horário para culto, que é importantíssimo, mais do que separar um horário de culto doméstico, de cultuarmos o Senhor em família, que é um horário bom, agradável, importante, mais do que isso, o nosso desafio é viver em comunidade familiar, na comunidade familiar, cultuando ao Senhor. Por quê? Porque essa comunidade familiar, ela é composta de pessoas que pecam. Nós pecamos em pensamentos. Disse que nós temos cerca de 10 mil pensamentos por dia. É muito, muito. A gente nem sabe, né? A gente está o tempo inteiro pensando. Em Filipenses 4:8, a Bíblia diz assim, no que nós devemos pensar? Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, puro, amável, tudo que for amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Nossos pensamentos passam, todos eles, por esse crivo? Passam nessa peneira? Ou resta alguns aqui? Paul Washer diz que quão perigoso seria se as pessoas pudessem saber o que nós pensamos. E aí ele fala assim, cita alguns exemplos. Se seu melhor amigo soubesse o que você pensa, ele deixaria de ser seu melhor amigo. E por aí vai. Se seu cônjuge tivesse acesso aos seus pensamentos, ele não queria mais ser seu esposo, ele não queria ser mais o seu cônjuge. Nós pecamos em pensamentos. Nossos pensamentos são amáveis? Amáveis, justos, pureza. Quem tem pureza no pensar? Já pensou isso? Às vezes, quando eu estou pensando, meu pensamento é muito acelerado, eu tenho muita dificuldade com isso. Aí eu falo, Espírito Santo, esse pensamento não é amável, tira da minha mente. É tão difícil sair. Eu tenho plena convicção que, por mim mesma, eu não consigo arrancar. Só o Espírito Santo de Deus. Para tornar os nossos pensamentos amáveis, verdadeiros, que às vezes são verdadeiros, mas não são amáveis, não são puros, não são justos. Então, essa família é composta de indivíduos que pecam até em pensamentos. Essas pessoas pecam no falar. Tiago diz em 3:5 que a língua é fogo, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos o outro. É interessante que ele está falando aqui para nós, né? Não é para a pessoa que não crer, não. Porque ele está dizendo que com a mesma língua você bendiz ao Senhor e com ela mesma você amaldiçoa seu irmão, é para nós. Não é para os de fora, não. A palavra é para nós mesmos. Quantas vezes nós usamos a nossa língua, eu não vou falar fora de casa, vou falar dentro de casa, né? Dentro da nossa família, para o mal. Nós amaldiçoamos o nosso filho, o nosso marido, a nossa esposa. Quantas vezes, ao invés de transmitir graça com as palavras, nós maldizemos o outro, dentro da nossa casa. Eu me lembro de Hernandes Dias contando um testemunho dele, que uma irmã, eu não lembro se era irmã da igreja, foi procurá-lo lá no gabinete pastoral, chorando
e dizendo que uma vizinha dela ia se suicidar. Ele falou, por que a senhora está chorando? Ela falou, porque eu quero fazer o mesmo. Aí ele perguntou por quê. Ela falou, olha, quando eu era criança, meu pai sempre falava comigo, você não dá certo, nada que você faz dá certo. Tem nada que você faz dá certo. E ela cresceu ouvindo aquilo. O pai, ela fazia alguma coisa, o pai, nossa, você não consegue fazer certo? Você não consegue acertar? E ela cresceu ouvindo. E ela casou novinha, porque ela queria sair daquele ambiente onde ela ouvia esse tipo de palavra. E ela casou com o primeiro namorado. E o marido dela falava, nada que você faz dá certo. Nada que você faz dá certo. Ela se divorciou dele, não deu certo o casamento. Ela casou de novo. O segundo marido dela dizia, nada que você faz dá certo. Ela casou terceira vez e aconteceu o mesmo. Ela estava no terceiro divórcio. Ela sempre ouvia, era uma palavra recorrente na vida dela. E aí ela falou, eu vou me jogar como a vizinha se jogou do sexto andar. Eu vou me jogar porque, de fato, é verdade. Nada que eu faço dá certo. Então, quão importantes são as nossas palavras? Nós podemos aliviar sofrimentos com ela, mas nós também podemos ferir o outro. É um veneno, é como se atirasse uma flecha. E como Tiago fala aqui, carregado de veneno mortífero. Às vezes, ao invés de você apagar o fogo, você joga gasolina no fogo. Tem um momento que você poderia abençoar e você faz o contrário. Joga gasolina para o fogo ficar maior ainda. Para as pessoas se odiarem ainda mais. Aí chega alguém reclamando com você de outra pessoa e você fala, não, você tem toda a razão. Aí você joga um pouquinho mais de gasolina. A pessoa já está carregada de raiva. Aí chega para você, você pode dar uma palavra de paz e você fala o contrário. Você joga mais fogo. Então, nós somos indivíduos que pecamos na hora de falar também. Nós precisamos transmitir graça. Todas as pessoas que chegaram perto de Jesus, quando ele esteve aqui, elas saíam transformadas. Elas recebiam graça. Elas eram abençoadas. Elas eram curadas pelas palavras também que Jesus proferia. Essa família também é composta de membros, de indivíduos que pecam em ações, em atitudes. Em Romanos 7:18, Paulo diz assim, eu não faço o bem que eu desejo fazer, mas eu faço o mal que eu não quero, que eu não prefiro. A nossa inclinação é de fazer o mal, não é de fazer o bem. Quantas vezes, com as nossas atitudes, nós ferimos o outro? Pequenas ou grandes atitudes são capazes de causar um estrago na vida do outro, do nosso filho, do nosso cônjuge, do nosso vizinho. Quem não tem experiências de ser machucado pela atitude do outro? Ou também de você ter machucado o outro com as suas atitudes? Essa família também é composta de indivíduos, de pessoas, de membros que pecam porque são omissos. Deviam fazer, muitas vezes, o bem e não fazem. Em Lucas 10, 25 a 27, o evangelista nos conta a parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita passaram por aquela pessoa que precisava de ajuda. E eles fingiram que nem viam. Quantas vezes nós fingimos que não estamos vendo o outro que necessita de ajuda?
porque para nós é mais fácil nos omitir. É mais fácil ter o trabalho de fazer o bem. Meus irmãos, quão desafiador é vivermos nessa comunidade familiar com pessoas dessa forma, que pecam em pensamentos, em palavras, em atitudes, em omissões. É um desafio enorme, talvez o maior de nossas vidas. E é onde Deus exige de nós mesmo. Deus quer que nós observemos os princípios que o pastor falou aqui há alguns dias atrás, para que essa família vá bem, para que nós consigamos conviver dentro dessa família, cultuar ao Senhor dia e noite dentro dessa família. Não só separar aquele horário que deve existir em nossa família, não só naquele horário, mas em todo momento, cultuar o Senhor lá dentro. Seu filho vê em você alguém que cultua e adora o Senhor lá dentro de casa, com as suas atitudes de esposa, de mãe, de marido, de pai. Não existe nenhuma área em nossa vida que nós podemos nos garantir. Nessa área, por mais trivial que seja, não existe nenhuma, menor que seja, que eu possa me garantir. Tudo o que há de bom em nós vem dele. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto. Nele não há mudança, nem sombra de variação. É interessante que, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós nos vemos assim, como eu disse aqui agora, pecadores. Pecadores que não nos garantimos em nada. Nada. Não experimente falar assim, nesse campo eu me garanto. Não experimente isso. Quando eu não conhecia o Senhor, eu pensava assim, eu não sou tão má. Eu não sou tão má. Eu acreditava assim, eu vou para o céu. Por que eu vou para o céu? Eu nunca matei ninguém. Nunca roubei um banco. Tem coisas que eu nunca fiz de mal em minha vida. Tem alguns poucos pecados, mas eu vou ser perdoada, Deus não é bom? Eu vou ser perdoada. Mas não é assim. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais você enxerga o quão mau e pecador você é. Quando você pensa dessa forma, que você é só um pouquinho pecador, é porque você não conhece a Deus ainda. Quando você chega perto dele, quanto mais perto você chegar, mais você se percebe, porque ele é a luz. Quando você olha para a luz, ela revela quem você é. Ele é o Pai das luzes. Eu comprei uma panela de pressão lá em casa há um tempo. Eu tinha uma menor e comprei uma maior. Falei, nossa, agora eu estou bem. Posso cozinhar qualquer quantidade de feijão aqui, que eu tenho uma panela grande. Aí, esses dias, eu fui fazer uma feijoada lá para os coleguinhas de Rita. Falei, não vai dar. Aí, pedi minha irmã a panela dela. Aí, eu percebi que a minha panela era pequena. Era pequena. A dela que era grande. Então, assim, quando você chega perto do Senhor, aí que você vê que você é suja. Aí é que você vê. A pessoa que não conhece a Deus, ela se acha um pouco só pecador. Quanto mais perto você chegar dele, mais você se conhece. A psicologia deveria estudar isso. Você precisa se conhecer chegando perto dele. Ele é que vai revelar quem você é também. Quando você vê ele, aí você fala, nossa, como pode me amar? Aí você se constrange. Quando João, lá na ilha de Patmos, teve a visão do Senhor, quando ele viu o Senhor, ele não se prostrou e adorou o Senhor, ele caiu como morto. Você não subsiste diante dele.
Não é assim, eu sou bonzinho diante de um Deus tão grande. Não, ele caiu como morto. É como se fosse uma manteiga no sol de Guanambi, não é de Caetité, não, no sol de Guanambi. Você derrete em constrangimento. Aquilo te constrange, os seus bilhões e bilhões de células se derretem em constrangimento de um Deus tão puro, tão santo, que você não fica de pé, você cai como morto. Isaías falou: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Você derrete como uma manteiga diante dele, porque ele é puro, todo puro. É porque o seu pecadinho, que você pensa que é pequenininho lá, diante dele é nojento. Você pensar nesse pecado diante de quem é puro, de quem é justo, de quem é santo 3 vezes. Ele é santo, santo, santo. Então, quando nós nos percebemos assim, pecadores, constrangidos, todas as bilhões e bilhões de células dentro de nós se constrangem. Como pode ele nos amar a despeito de quem nós somos? Então, quando você olha para o santo, para a luz, aí você tem noção do que você é, aí também fica mais fácil você aceitar o outro dentro da sua casa. Porque ele é igual a você. Você vai conviver com os seus iguais. Tanto quanto você. Então, o Ronaldinho vai falar a segunda parte. A pergunta que eu vou fazer para ele responder, Ronaldinho, é se diante desse desafio de viver em família, com pessoas pecadoras, pessoas que o que fazem mesmo é pecar. A especialidade nossa é essa. Você pode ser especialista lá em qualquer área da medicina, sua especialidade maior é essa. Fique diante de Deus para você ver, sua especialidade maior é essa. É pecar, é errar o alvo. Então, eu quero saber o que nós temos que fazer diante dessa situação. Já que minha filha é pecadora, meu marido é pecador, eu me separo desse marido que ele é pão duro, ele é ciumento. A minha filha, eu não vou respeitar a minha filha, não, porque ela é desobediente, e a filha vira para a mãe, não, essa mãe cheia de defeitos, por que eu vou obedecê-la? Por que eu vou obedecer se ela não é perfeito? Porque hoje o que a gente ouve é isso. Não sei se alguém viu aqui a matéria no Fantástico, eu não vi. Eu ouvi falar e também não sei a história toda. Mas o certo é aquilo, levar os seus pais lá para serem em rede nacional, para você criticar os seus pais em rede nacional? E o Fantástico nem gosta de fazer isso. Eles só fizeram porque é um dever jornalístico deles, né? Porque eles gostam de preservar a família, né, gente? O certo é isso. Seus pais são errados, leva eles lá em cadeia nacional para humilhá-los, para expô-los lá em cadeia nacional para todo mundo falar, os juízes de plantão todos darem o seu veredito contra seu pai e sua mãe? É assim que é para fazer? Seu marido tem os defeitos dele, o certo é você logo pedir, peça o divórcio, amiga. Por que você vai se submeter a isso? Miga, você já demorou. Bora. Quer que eu vá com você ao advogado? Que horas a gente vai ao advogado? Amiga, sua mãe é uma controladora. Por que você vai obedecer uma mulher dessa? Amiga, seu pai, não. Por favor. Ronaldinho, à luz da palavra de Deus, como a gente fica? Graça e paz, irmãos, boa noite.
Vamos ver se a gente marca esse gol juntos. Olha lá, Ronaldinho Gaúcho. Primeiramente, irmãos, eu quero louvar a Deus por essa igreja, pela liderança, pela vida do pastor Durval, por ter essa visão de valorizar a família. E nós temos muito foco nisso aí, inclusive lá na Filadélfia, em Guanambi, sempre pontuamos, no sentido de que é através do ensino que os membros de uma família saberão qual é o seu papel, saberão qual é o papel do próximo. Defendemos, inclusive, o ensino da família conjuntamente, não apenas de forma separada, porque se você ensina ao homem o papel dele, é necessário também que seu filho e sua esposa saiba o que é que o seu esposo e o seu pai deve e não deve fazer no âmbito do lar, e assim também a esposa e igualmente os filhos. Por quê? Porque desse conhecimento, com uma submissão à palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir no sentido de que cada um adeque ao seu papel no corpo da família, né? A família é um projeto de Deus. Nós somos pessoas limitadas dos nossos recursos físicos, nossos recursos intelectuais, nossos recursos materiais, e nós temos inúmeros projetos para investirmos os nossos recursos, ainda que sejam limitados, e em qual deles você vai empregá-los. Vamos empregar nos projetos de Deus. E a família, com toda certeza, é um deles. Não existe uma sociedade sadia sem uma família sã, e não existe uma nação próspera sem uma família sadia. Então, nesse sentido, eu quero meditar com os irmãos bem brevemente sobre o que está lá em Lucas, capítulo 15, versículos 20 ao 24, irmãos. Vamos fazer aqui uma breve reflexão. Lucas 15, versículos 20 até o 24, assim diz a palavra do Senhor. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o Senhor e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazer depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazer o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Família, irmãos, é lugar de encontro. Família é lugar de desencontros, por tudo aquilo que Nive aqui muito bem expôs. Mas família é lugar de reencontro. É o lugar em que Deus nos leva até a casa do oleiro, nos leva até o ateliê do tapeceiro, nos leva até a canção de Estênio Márcios, né? O tapeceiro. Deus é o tecelão incansável, o tapeceiro incansável que está ali de forma diária, trabalhando na sua e na minha vida, reconstruindo tudo aquilo que a nossa natureza carnal, o pecado e o diabo nos trouxe de prejuízo. E é interessante que Deus ele não trabalha com o nosso tempo, nem da nossa maneira. Vocês já refletiram bem naquele texto de Deus tratando com Elias? Elias teve uma vitória maravilhosa sobre 850 profetas, vitória grandiosa, fez descer chuva do céu, e por ameaça de Jezabel, ele simplesmente foge. Caminha 40 dias, 40 noites,
durante 400 quilômetros. É mais do que aqui até Montes Claros, por exemplo. E o Senhor não disse nada a ele. O Senhor apenas o alimentou e o sustentou nesses 40 dias, para então dizer a ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E depois o Senhor manda um forte vento, o Senhor manda um forte terremoto, e apenas depois, na voz suave, o Senhor faz a ele a mesma pergunta, e ele responde a mesma coisa que ele tinha dito antes: Senhor, fiquei só, não tenho mais ninguém. Ele, num momento ali de esgotamento emocional, totalmente esgotado. Talvez você esteja assim. Muitas vezes nossa família pode estar nessa condição. Talvez você se lembre de um tempo bom que você viveu no seu lar, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, e pelas circunstâncias da vida, mudou, veio o desencontro. Ou talvez tudo vai bem agora, glória a Deus, tomara que vá melhor ainda. Mas a vida não é desse modo. E os desencontros vêm. Mas o nosso Deus, ele é muito maior em promover os reencontros. E, recentemente, um pastor amigo, ele nos deu um testemunho muito forte, que numa assembleia de igreja, um irmão passou a difamá-lo, a caluniá-lo, e o filho do pastor disse a ele, o pastor falou: se você não tirar satisfação com o irmão fulano, fora da igreja, eu não piso os pés na igreja mais nunca. E ele, por uma questão de ministério, nada falou com o irmão, e o seu filho também não pôs os pés mais na igreja. Claro, ele entendeu errado esse filho. Ele confundiu igreja com o pecado de um membro. Mas certo é que nessa caminhada, o seu filho se afastou de Deus, o seu filho saiu de casa, casou, separou, nada deu certo, comprou uma passagem para os Estados Unidos, vão mudar de país, veio a pandemia, fronteiras se fecharam, não conseguiu viajar, e nesse contexto que tudo deu errado, ele volta para a casa dos pais, e aí ele nos relatou na ocasião, ele falou: olha, agora, depois de muito tempo, meu filho voltou a dizer um glória a Deus. Ainda não voltou para a igreja, mas voltou a dizer um glória a Deus. É o Senhor trabalhando, irmãos. O Senhor está trabalhando na minha família, está trabalhando na sua. E nós não podemos deixar que essa visão passe. Entregar os pontos. Às vezes nós estamos tão cansados, seja por nossos erros, pelos erros do esposo, da esposa, do filho, ou nossos mesmos, que dá vontade de desistir. Fala: Senhor, vou andar aqui no automático, vou tocar a vida, né, aqui acomodar mais ou menos a coisa, não vamos aqui colocar mais luz sobre esse problema, esse conflito que já foi tão debatido em casa, já trouxe tantos problemas, e vou levar no automático. Não, o Senhor não quer isso para nós, irmãos. O Senhor quer para nós restauração. Restauração. E qual de nós não precisa de uma restauração no âmbito de nossas famílias? Pelas palavras tantas vezes malditas, o que nós ouvimos. Olha, irmão, isso é tão profundo, que o lugar que nós mais deveríamos exercer o fruto do Espírito é dentro de casa, onde deveríamos ser mais mansos, mais pacientes, termos mais autocontrole. Mas por que tantas vezes elevamos nossas vozes? E quando a gente se dá conta, estamos no meio de uma forte discussão. Contudo, o nosso Deus é maior.
O nosso Deus trabalha na mesma restauração que houve na vida de Elias. O Senhor trabalha na mesma restauração do filho pródigo, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Não se espante se na sua casa as coisas não estiverem tão bem, se aquela situação difícil vem se perpetuando ao longo dos anos, se o filho está distante, a esposa, o esposo, tem solução. Tem solução, irmãos. A única coisa que nós não podemos fazer é desistir da família. Enquanto a separação não houver, enquanto não houver, eu digo isso até somente em relação ao homem e à mulher, porque em relação a um filho e a um pai, nem isso pode impedir a Deus de haver uma restauração. Então, nós precisamos esperar o tempo do Senhor e precisamos contribuir com o Senhor. Contribuir como? Mudando, irmãos. Mudando. Você e eu sempre temos algo para mudar no nosso casamento e na nossa família. Vamos deixar essa coisa de o erro está nele, o erro está nela. Desfoca. Foca no seu papel. Procura ser um melhor esposo, uma melhor esposa. Coisas do cotidiano, do dia a dia, sorriso no rosto, bom dia, não esmurece. Procura conversar, dialogar, investir nesse tempo familiar, que é aí que Deus restaura. Nós temos que crer que Deus começou a boa obra e Ele acabará. O Senhor está agindo, o Senhor não está com os olhos fechados às dificuldades em nossa casa, a tudo que temos passado. Vocês vejam que esse pai, ele estava sempre na expectativa de receber o seu filho de volta. Então, viva no seu lar, numa expectativa que Deus vai fazer a obra. Não esmorece, segue adiante, e que o Senhor continuará sendo conosco, e haverá de trazer para nossas famílias qualidade de vida espiritual, qualidade de vida emocional, e poderemos dizer: ah, Senhor, minha casa é uma casa de bênção. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Durval, por favor, pastor, e te pedir para o senhor orar pelas nossas famílias. Orar pedindo a Deus, pela misericórdia dEle, em restaurar tantas coisas que precisam ser restauradas. No nosso casamento, na nossa relação com filhos, com pais, com irmãos, tanta coisa. Queremos da misericórdia do Senhor e da mudança.